Glória a Deus, boa tarde. Hoje eu venho trazendo a reflexão e hoje eu pretendo falar a respeito com vocês sobre restauração, perdão e conserto. Nós vamos falar desta forma e no decorrer eu vou explicar o porquê eu organizei desta forma, em restauração, perdão e conserto. Porque esses três passos desta forma. O texto base que iremos ter hoje está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso está no versículo 30. O 31. Longe de vós toda amargura, cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Assim diz a palavra do Senhor. Restauração. A restauração, irmãos, nós precisamos entender que é um caminho muito longo e, digamos, bem dolorido. Sendo que, primeiramente, nós precisamos ver a realidade dos fatos. O que está acontecendo? Por que está sendo necessário essa restauração? O que foi feito e como foi feito no processo da desconstrução. E também nós não podemos perder essa esperança. Tem um ditado aí muito conhecido, um ditado popular, que diz que a esperança é a última que morre, né? Enquanto a vida há esperança. Mas nós devemos assim como nós vimos a realidade dos fatos, o que aconteceu, nós precisamos ter um compromisso com Deus. Nós precisamos ter um compromisso sobre o ocorrido, sobre a decisão tomada, porque foi feito mediante uma decisão. Não foi feito por acaso. Não foi feito ao léu. Você fez sem premeditar, vamos dizer assim, né? E diante de tudo isso, nós precisamos fazer uma limpeza dos cacos, porque dependendo dos casos, o que fica a vida, o que fica nossas vidas, são apenas cacos. É como um vaso quebrado. E precisamos juntar esses cacos, limpar alguns e tentar restaurar, fazer uma restauração completa. E sempre tendo em mente que é necessária a restituição. Sempre ter também em mente que nunca será novamente a forma que era. Mas nós temos uma coisa que eu venho percebendo, que mediante essas coisas, a falta de perdão, ou quando há o perdão, as pessoas dizem, nunca mais será a mesma coisa. E eu concordo, nunca mais será a mesma coisa. Mas por que, se não vai ser a mesma coisa, por que não ser melhor? Por que sempre ser pior? Já que não pode ser a mesma coisa, então que nós possamos trabalhar, que nós possamos nos esforçar para ser melhor. Olharmos esta situação, mesmo nesse processo doloroso,
de ser uma forma melhor, melhorar a forma que estamos lidando com isso, ou que iremos lidar por restante de nossas vidas. Então, por que não ser melhor? Não pode ser melhor? É claro que pode. Isto cabe a mim e a pessoa ofendida, ou a pessoa lá que me ofendeu e a mim. Isso é uma decisão de ambos. Isso é uma decisão de ambos. Como foi destruído, temos a facilidade de analisarmos muito os pontos negativos. E devemos sim, porque se houve uma desconstrução, houve um processo de dor, houve um processo que tirou da normalidade que estava e passou por um ato de destruição. Arrancou pedaços, quebraram corações, quebraram laços, quebraram confianças. Mas a restauração, ela existe e ela pode ser usada. Nós precisamos ver esse ponto também pelo lado positivo, não é? Nós precisamos ver isso. E Deus, ele vê isso em nós. Nós somos um ser, nós somos seres humanos que vivemos socialmente, nós vivemos em comunidade. Nós precisamos ter em nossas mentes que as nossas atitudes também afetam o meio. As nossas atitudes, o que fizermos ou o que deixarmos de fazer, vai afetar o nosso meio. Eu lembro-me de uma pregação da missionária Cláudia, uma época, o meu pecado afeta o meu vizinho. Que palavra maravilhosa aquela, eu nunca tirei da minha mente. O meu pecado afeta o vizinho, nós somos seres sociáveis. Então o que eu faço afeta quem está próximo. O que o próximo faz também vai me afetar. Não é cada um por si, nós somos seres sociáveis. Nós não vivemos isoladamente em uma floresta. Tudo que fizermos afeta quem está próximo. A restauração é um processo. E um processo interior. Nós tendemos também a levar esse processo de restauração de uma forma externa, onde preocupando-nos apenas com o que as pessoas vão ver ou como as pessoas vão nos olhar. Esse processo ele precisa ser uma forma verdadeira, como um reconhecimento verdadeiro. É você com aquela situação. A restauração ela deve vir de dentro. O arrependimento, quando ele é verdadeiro, ele opera com mudança de vida. O arrependimento, quando ele brota de nós assim, do nosso coração, ele vem de uma forma verdadeira. E quando vem desta forma, quando você busca essa restauração, quando esse reconhecimento, ele vem do seu interior, eles fluem. Não precisa nós nos importarmos com o que as pessoas vão pensar, porque elas vão ver o seu processo, elas vão ver o nosso processo. Elas vão conseguir enxergar de dentro de nós este processo, esta árdua busca pela essa restauração. Você pode fazer tudo? Não, nós não podemos fazer tudo, mas nós podemos dar o melhor de nós. Nós podemos oferecer o melhor de nós. Nós devemos nos apegar a Deus, nós devemos buscar em Deus a solução. Paulo, quando ele escreve esse texto a Efésios, ele orienta-nos, assim como eu disse, que o povo é um povo que vive em sociedade. Ele orienta que nós precisamos tirar várias coisas que nos prejudicam nessa socialização, nesse relacionamento. E ele enumerou algumas coisas que vou dar para vocês aqui: indignação, ira, gritarias, calúnia, maldade. Que nós possamos retirar isso de nossas vidas, do nosso cotidiano. Que nós possamos tirar essa máscara que há em nós. Além disso, além destas orientações, ele nos ensina que nós precisamos ir além
dessas atitudes. Nós precisamos ir além de querer tirar de nós a ira, essa ira estrambólica, essa ira que extravasa de nós, além de nos ensinar que nós precisamos retirar de nós a maldade, as calúnias, ter prazer de falar a vida alheia. Além disso, nós precisamos ir além e sermos bondosos, compassivamente. Você pode até não querer ser bom, mas algo dentro de você o impulsiona a ser bom. Paulo também nos ensina que precisamos ser perdoadores. É isso, irmãos. Nós precisamos mudar. Nós precisamos buscar esse processo de restauração em nossas vidas. E segundo ponto que eu quero falar hoje é sobre o perdão. E você pode estar perguntando, né? Por que eu coloquei o perdão em segundo lugar? Por que eu não coloquei primeiramente o perdão? Porque é necessário primeiramente nós reconhecermos. É necessário primeiramente nós examinarmos a nós mesmos. É necessário primeiramente nós nos colocarmos diante de Deus e sabermos se realmente a pessoa que nos ofendeu, ela não merece o perdão. Ou a pessoa que ofendeu a nós, ela não merece o perdão ou vice-versa. É necessário nós colocarmos a nossa vida diante de Deus. É necessário, irmãos, nós reconhecermos que nós recebemos o perdão de Deus. Mas não foi porque nós merecemos. É necessário nós colocar em nossas mentes que nós nunca iremos perdoar o tanto que Deus nos perdoou. Nós precisamos colocar em nossas mentes, irmãos, que nunca vai chegar ao patamar do perdão de Deus, ao que as pessoas fazem. Você já parou para se examinar o que você tem feito por Deus? Você já parou para pensar que foi por minha culpa e por sua culpa que Cristo foi crucificado? E mesmo assim, foi através deste ato de amor que Deus nos concedeu o perdão, que Deus nos concede a vida eterna. E é mediante estas comparações, irmão, que nós nos colocarmos diante de Deus, diante de tudo que nós fizemos, é que nós vamos estar preparados para perdoar. Precisamos buscar primeiramente nos restaurarmos, revivermos e assim reconhecermos que nós precisamos ser perdoadores. Reconhecermos também que nós precisamos perdoar. Reconhecer que nós somos filhos de Deus e que Deus nos ama e que Ele nos perdoou. Nós nascemos condenados aí ao inferno e é exatamente isso que cada um de nós merecemos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, em sua infinita bondade, Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós e nos perdoou lá na cruz do Calvário, quando Ele depositou toda a sua ira sobre o seu Filho, seu único Filho. Ele moeu, Ele o humilhou por minha culpa e por sua culpa. Então, analise essa situação diante do que o seu irmão fez com você. Analise essa situação, o que Deus fez por nós. Coloque numa balança. Será que Ele fez mais do que você fez para Cristo? Porque foi por você que Cristo foi crucificado, humilhado. Precisamos fazer assim como está em Lucas. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Irmãos, até agora eu falei a vocês o porquê que eu acho, o que é que eu acho e o que nós devemos fazer. O que as pessoas precisam e por que é que as pessoas gostam de fazer isso. E por que é que eu preciso, eu necessito perdoar as pessoas? Por que isso? Por que é que eu preciso perdoar? Vocês já pararam para perguntar? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Porque você é crente.
Nós falamos isso de uma forma como um jargão já. Mas por que é que eu preciso perdoar? O primeiro ponto é porque Deus te perdoou. Eu preciso perdoar porque Deus me perdoou. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que eu nasci condenado e que Deus assim me perdoou, porque Ele diz que Ele prova o amor dele, sendo nós ainda perdoados, sendo ainda pecadores, Ele nos perdoou. Ele diz isso, que Ele prova o amor dele para conosco nesta atitude. Quando nós entendemos isso, que o nosso destino era o inferno e que a nossa condição era de condenado, fica mais fácil perdoar. Porque você vê o tamanho da sua pequenez. Quando você reconhece a sua pequenez diante de Deus, você fica mais fácil perdoar. E o segundo ponto, porque eu preciso perdoar, porque você precisa perdoar, é porque esse ressentimento que fica em nosso, que é formado em nosso interior, não vai mudar ninguém. E agride a personalidade, agride Deus. Porque nós estamos guardando ressentimento de um irmão, de um filho dele. O ressentimento, irmãos, ele não vai mudar o passado. O ressentimento, ele não vai mudar a pessoa. O ressentimento, ele não vai ferir a pessoa. E vou mais além. A pessoa não vai nem saber que você está ressentida com ela. E nem vai o fazer infeliz, se é a intenção do coração. Se essa é a sua intenção. A amargura, irmãos, nós precisamos perdoar, porque a amargura que há em nosso coração, ela bloqueia o sentimento de perdão de Deus. Quando estamos amargurados, bloqueia o nosso relacionamento com Deus. Então, irmãos, que nós possamos reconhecer quem foi ferido, ou como foi ferido, ou se nós fomos feridos. Precisamos reconhecer, precisamos perdoar os ofensores, precisamos pedir perdão àquelas pessoas que nos ofendem. Substitua esse sentimento de ressentimento pela paz de Deus em seu coração. E por último, irmãos, o último ponto que eu quero falar com vocês hoje, eu preciso ser breve, o tempo é pouco, é que quando você tiver feito tudo isso, quando você tiver passado pelo processo da restauração, quando você estiver perdoado pelo processo do perdão, eu não falo um perdão só de boca, mas um perdão de atitude, um perdão pela qual você vai amar aquelas pessoas, um perdão pela qual você vai orar, interceder, e se preciso for, você vai ajudar, oferecer um ombro amigo. Quando você tiver passado por tudo isso, é necessário haver um conserto. E este conserto, irmãos, é necessário para que possamos não identificar mais aquele processo. Somente as pessoas envolvidas vão reconhecer que houve aquele processo. Nós precisamos consertar o estrago feito. Isso se chama restituição. Às vezes nós nos apegamos naquele versículo que somos nova criatura, as coisas que passaram ficaram lá, acabou. Não. Eu gosto muito de falar do processo de conversão de Zaqueu. Ninguém ensinou a ele, e ele falou para Jesus que metade do que ele tinha ele ia dar aos pobres. E outra coisa, se ele defraudou alguém, ele iria restituir 4 vezes mais. E o que foi que Jesus disse? Naquele dia, a salvação tinha chegado naquela casa. Que possamos ter esse processo de restauração, que possamos perdoar e ser perdoados, e que possamos consertar todas as brechas que ainda ficaram.
que possamos restituirmos. Mas como fazer isso, irmão? Como fazer esse conserto? Você deve estar perguntando. Primeiramente, faça uma lista daquelas pessoas que você ofendeu. Faça uma lista do que é necessário ser restaurado, das pessoas, do motivo, o que aconteceu, o porquê aconteceu, como fazer para não acontecer novamente. Faça uma lista, tenha um foco, tenha uma meta e se esforce para aquilo, ore em respeito a isso, se consagre diante de tudo isso. Neste processo, irmãos, nós precisamos ter 3 atitudes. Quando buscamos o processo do conserto, como nos prontificamos, nos decidimos, é necessário haver essa atitude, decidir. Quando decidimos restaurar, perdoar e consertar, quando nós tomamos atitude, é necessário nós tomarmos mais 3 atitudes. A primeira, corrija o seu coração. Porque não importa, de nada servirá você reconstruir uma casa onde os alicerces estão danificados. A casa pode ficar bonitinha, pode passar um mês em pé, as pessoas podem passar, achar mas que casa bonita, mas se ela não tiver base, se ela não tiver um fundamento firme, ela com o tempo ela vai ruir. E o segundo estado daquela casa vai ser pior do que a primeira. Nós precisamos corrigir o nosso coração. Segunda atitude que nós precisamos fazer ou ter nesse processo é buscar a Deus. Deus nunca pode faltar em nossas vidas, em nossas decisões, em nossas orações, tudo. No amanhecer, no decorrer do dia, no deitar, Deus precisa estar em nossas vidas. Precisamos buscar freneticamente a presença de Deus em nossas vidas. E o terceiro ponto, que isso também incube a decisão. Precisamos ter a decisão de enfrentar o mundo novamente, de enfrentar as pessoas que estão lá fora. Lá você vai encontrar pessoas de todas as formas e dificilmente você vai ser a mesma pessoa para aquelas pessoas. Mas você precisa colocar em seu coração que quem precisa lhe reconhecer verdadeiramente, ele vai ver o seu coração, ele vai ver a sua atitude. E no tempo certo, Deus irá restituir tudo aquilo que você entregou ao diabo de uma forma indireta ou diretamente, tudo aquilo que o diabo retirou da sua vida, tudo aquilo que Satanás tirou, a sua paz, sua família, seus negócios, Deus irá restituir. Se for da vontade dele, ninguém vai impedir. E finalizo com a seguinte pergunta: podemos ter um coração reto diante de Deus sem o perdão? Deus pode olhar para nós e nos conceder bênçãos sem o perdão no coração? A resposta, de acordo com a palavra, é um estridente não. Não. Nós não podemos ter um coração reto diante de Deus. Nós não podemos dizer que temos comunhão com Deus se o perdão não florir, não sair de nossos corações. Está difícil? Está difícil perdoar? Peça a Deus. Analise o seu coração. Peça a Deus para Ele adentrar no seu coração e analisar e lhe ajudar. Mas Deus só irá fazer a parte dele. A parte que cabe a você, Deus não irá fazer. Você precisa decidir. Você precisa buscar. Você precisa corrigir e você precisa enfrentar. É fácil? Não. Mas é necessário. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém.